Jesus disse: vinde a mim, para que tenhais a vida. Vinde a mim, para que tenhais a vida. Essa é a colocação de Jesus Cristo. Vinde a mim, para que tenhais vida. Mas que tipo de vida é essa? É a vida abundante. É também chamada de vida eterna. Em outra passagem ele disse: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Olha, então essa vida tem um pão. Eu sou o pão da vida. Quer dizer, essa vida é nutrida por um pão. E este alimento que nutre esta vida é Jesus Cristo. Então, a vida eterna é nutrida por Jesus Cristo. Em outra passagem ele disse: eu sou o caminho. Então nós podemos ver que ele é o caminho. O caminho. Caminho a quê? O caminho para a vida eterna. O caminho para a presença de Deus. Se ele é o caminho, quer dizer que há outros caminhos que são atalhos. E os atalhos não levarão à presença de Deus. O único caminho que vai nos levar à presença de Deus é Jesus Cristo. E ele se definiu: eu sou o pão da vida. Esta vida será nutrida por este pão. E as Escrituras revelam uma coisa agora da parte de Deus, um ponto de vista da parte de Deus. E Deus deu o seu. E Deus amou o mundo. Olha que palavra bonita. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei muito rápido, não é? Mas essa passagem levanta posturas interessantíssimas. Deus amou o mundo. Veja o ponto de vista de Deus para com este mundo. É um ponto de vista de amor. E amou tanto. Esta é a forma como Deus amou este mundo. Ele vai expressá-la. Ele deu o seu Filho. Jesus foi dado a este mundo. Ele deu o seu Filho a este mundo. Quer dizer, ele fez uma troca com o mundo. Este mundo estava separado de Deus. Ele está separado de Deus. Ele está desvinculado de Deus. Mas ele deu o Filho dele. É o processo que eu chamei de reconciliação. Deus fez uma reconciliação com o mundo. Qual o tipo de reconciliação? Ele reconciliou o mundo consigo mesmo, através de Jesus Cristo. Ele deu a Jesus Cristo. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, dando o quê? Dando Jesus Cristo. Ele deu Jesus Cristo. Deus deu Jesus Cristo. Olha que beleza. Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para quê? Qual a finalidade de Deus dar o seu Filho? Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Nossa, aí está. Tenha o quê? A vida eterna. Isso quer dizer, a vida eterna vai depender de
Jesus Cristo. A vida eterna vai depender de Jesus Cristo. Mas tem uma maneira aí. Todo aquele que crê, à disposição para se obter a vida eterna, é a pessoa crer no quê? Em Jesus Cristo. Então ela terá a vida eterna. Esse é o grande plano de salvação de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que ele pegou, deu o filho dele. Para que aquele que se dispuser a crer no filho dele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo uma coisa interessante. Ele está dizendo para que não pereça. Porque ele coloca essa palavra não pereça. Porque algo vai acontecer que vai ser mortal, vai perecer. E a que nível ele está falando? Ele está falando aí do nível espiritual. Morte espiritual. Morte espiritual. Aquele que não crê em Jesus Cristo, ele vai perecer, ele vai padecer a morte espiritual. Quando? A expectação é que nós teremos um juízo. A expectação é que nós estaremos um dia diante do trono de Deus. Essa vida aqui passa como uma folha. Os nossos dias passam correndo. Mas dentro de nós tem uma personalidade espiritual. O nosso verdadeiro eu, o nosso homem interior, este nasceu para ser eterno. E ele vai enfrentar um juízo com Deus. Se ele não acreditar em Jesus Cristo, quando ele ficar diante do juízo, ele vai perecer. Ele não vai prevalecer. Deus sabe disso. Então a condição para não perecer no dia do juízo é simples. Tão somente crer em Jesus Cristo. Crer no pão da vida. Então nós temos que crer em Jesus Cristo. E crer que Jesus Cristo é o pão da vida. Isso quer dizer, esta vida espiritual, este homem espiritual, ele tem que se alimentar de uma árvore. E esta árvore, com suas folhas, seus frutos, chama-se Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida eterna. Ele é o pão da vida para o homem espiritual, para o nosso homem interior. Todos nós temos este homem interior. Mas ele precisa ser vivificado. Ele precisa ser renovado. Ele precisa ser reconstruído. E a reconstrução vem do alto. São os nascidos do alto. Os nascidos do quê? Da palavra. Os nascidos da palavra. E a palavra é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele falou, olha, eu vim do alto. Eu conheço o Pai me enviou. Eu sei o que estou falando. Vocês não estiveram com o Pai, vocês não conhecem o Pai. Mas eu vim do alto. E ele disse em outro lugar, eu sou o pão da vida. Esta vida eterna que vocês têm é mantida através do pão que sou eu. Vocês têm que comer do meu alimento. Em outras palavras, eu sou a árvore da vida. Vocês têm que alimentar-se das minhas folhagens. Vocês têm que pegar minha vestidura, os meus conceitos. Você tem que olhar o mundo através do meu olhar. E o meu olhar vem do alto. O meu olhar é do Pai. É aí que vai nascer a nova criatura. Esta nova criatura que a natureza espera com uma grande expectação. A natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus.
pois eles vão mostrar o verdadeiro caminho para a humanidade, aonde a humanidade deve basear, edificar a sua casa espiritual. A nossa casa espiritual deve ser edificada na rocha, na pedra angular, que os sacerdotes, no tempo de Jesus Cristo, rejeitaram. E o apóstolo Pedro atirou-lhes na cara: vocês mataram Cristo, vocês mataram aquele que é a pedra angular, aqueles que vai edificar as suas casas espirituais. Então, a nova criatura é edificada sobre que rocha? A nova criatura é edificada na rocha de Jesus Cristo, a pedra angular que os sacerdotes do passado rejeitaram. Então nós temos um fundamento para edificar o nosso ser espiritual. A nova criatura tem uma fonte da qual ela se nutrirá e deve se nutrir. E essa fonte da qual ela deve se nutrir é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Agora você tem que saber onde encontrar esta palavra de Deus. Você vai encontrar num endereço chamado Escritura Sagrada, chamado também de Bíblia. É ali que está a palavra de Deus. Ali você vai encontrar todo o plano de Deus, isto é, toda a vontade de Deus. Tem pessoas que não sabem onde encontrar a vontade de Deus. Fique claro aqui, a vontade de Deus você pode encontrar Ele falando com você. Ele vai falar com você através das Escrituras Sagradas. Deus deixou o plano dele ali delineado, toda a vontade dele. Agora a humanidade tem que saber. Ele quer que para isso se publique, se anuncie, crie-se arautos, pessoas que divulguem este conhecimento. Porque milhões e milhões de pessoas não sabem onde conhecer a voz de Deus. E a voz de Deus está próxima. Hoje todo mundo pode ter uma escritura sagrada a seu alcance. Lá está a vontade de Deus. Você pode conhecer a vontade de Deus, a vontade do seu Pai Celestial. Ele deixou lá. E através de Jesus Cristo, Ele se faz presente aqui na terra. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que vai nutrir esse ser espiritual. Você nascerá do alto, porque eu vim do alto. Eu vim do alto, eu vim do Pai. Eu sou o pão da vida. Não há outro caminho. Eu sou o único caminho que leva você à vida eterna, que leva você à presença de Deus. Aí está onde você vai nutrir a sua vida da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Você vai se nutrir das mensagens de Jesus Cristo. Aí está o caminho. Agora tem os atalhos. Tem os atalhos, tem as religiões, tem os conceitos, tem as doutrinas dos homens. Diga não a isto, jogue isto fora, porque você tem um mentor que vai lhe dirigir na leitura das Escrituras Sagradas. E este mentor seu chama-se Espírito Santo. E as Escrituras dizem: Ele nos guiará em toda a verdade. A sua unção, o seu ensinamento é verdadeiro. Você pode crer no Espírito Santo. E assim a nova criatura encontra o caminho. E assim a nova criatura encontra o pão da vida. Aquele alimento que vai nutrir aqui nessa terra. E assim, no dia do juízo, ela vai ficar em pé diante de Deus. E o amor de Deus será cumprido nela. E ela obterá vida eterna. Esse é o plano de Deus. Não é uma boa nova? É uma boa nova.